só essas coisas. Se você respirasse só gás hélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. É verdade que se você acender e apagar uma lâmpada muitas vezes, ela queima? Esse cara resolveu testar. Ele acendeu e apagou essa lâmpada 5.000 vezes. Quando ele chegou em 1.000, o abajur ainda estava funcionando normal. E na metade do caminho também. Mas quando ele foi acender pela última vez, a lâmpada não ligou. Mas é porque ela estava fora da tomada. Isso porque acender e apagar queima sim a lâmpada. Mas não tanto as de LED, e sim as de tungstênio. Porque cada vez que você aperta o interruptor, esse filamento é desgastado. E se você fizer isso várias e várias e várias vezes, ele desgasta mais rápido. Então é mentira, mas é verdade. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nenhum. Todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim. Graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores, mas se você visse ele na rua não ia nem reconhecer. E por fim, o Freddy Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Coisas que todo mundo fazia quando era criança: furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório, enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia, até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos
vamos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050 a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040 os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Esse pinguim se apaixonou por um personagem de anime. Os funcionários do zoológico levaram o filho dele pra outro lugar e ele ficou muito deprimido. Ele começou a se isolar do grupo e não querer comer. Mas foi aí que o zoológico colocou papelões de personagem de anime pra fazer uma propaganda. E tudo mudou. Ele conheceu a Hululu, uma pinguim do anime Kemono Friends, e voltou a ficar feliz. Ele passava horas olhando pra ela e até fez um ritual de acasalamento. E toda vez que tentavam tirar o papelão, ele voltava a ficar deprimido. Então deixaram ele lá. E quando o pinguim morreu, a internet inteira, inclusive o criador do anime, se juntaram pra fazer artes homenageando o casal. O quão raro é o seu nome? Se seu nome só tem 3 letras, tipo Ana ou Ian, você é bem raro, porque só 10% dos brasileiros têm nomes assim. Mas se seu nome é mais longo, você também é extremamente raro, porque só 15% da população tem nomes com mais de 8 letras. Se você chama Yasmin, Ian ou Yara, é parte dos 2% mais raros do Brasil, por ter a letra Y no nome. E é ainda mais raro ter K ou W no nome. E se você tem, é parte do 1% mais raro. Por fim, se seu nome tem letras duplas, tipo Alan, Isabela ou Giovana, você é raro demais, porque só 3% dos brasileiros têm nomes assim. O que acontece se você colocar essas coisas no micro-ondas? Prego, todo mundo sabe, mas você nunca deve colocar metal no micro-ondas. Isso porque ele reflete as ondas de radiação e pode até gerar um incêndio, parecido com um pacote de Doritos, que por ser metálico é completamente frito. Colocar canetas faz o tubo inchar e elas explodirem. Imagina limpar esse troço depois. Um CD é completamente incinerado por causa do metal, mas pelo menos é bem bonito. Por fim, uma espiga de milho. Infelizmente, não é qualquer tipo de milho que faz isso. Eu só queria saber como que eles gravaram esse vídeo sem a câmera. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala, e com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral, até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Como as frutas eram antes do ser humano? Abacate. Hoje em dia ele é enorme, tem um caroço gigantesco, mas originalmente ele era assim, bem menor, e com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Milho. Hoje uma espiga tem centenas de milhos, mas nem sempre foi assim. Antes de ser modificado, quando surgiu, ele vinha numa espiga fininha, com só alguns milhinhos. Morango. No presente eles são grandes, às vezes grandes até demais, mas no passado eles eram frutinhas pequenininhas e michurucas. Limão. Tem vários tipos, mas o mais comum é esse, pequenininho e quase não tem semente. Mas no passado eles eram assim, com muitas sementes e enormes. Coisas mais bizarras encontradas dentro de pessoas. Essa mulher tava com muita dor de cabeça e dizia que sentia algo mexendo dentro dela. Aí a sua filha resolveu jogar água oxigenada pra ver se algo acontecia. E foi aí que saiu uma aranha de dentro da senhora. Esse menino tava com muita vergonha de falar com o médico quando a sua mãe levou ele no hospital. E foi aí que eles descobriram o que tinha acontecido. O moleque engoliu um apito! Por fim, esse cara sentiu algo estranho no pescoço e achava que era só um pelo da sua barba. Só que na hora de tirar, era um pelo de 30 centímetros que não saía. Pessoas que não envelhecem. Esse aqui é o Ian. Vendo essa foto, você deve achar que ele tem 10 anos e tá com seus colegas de classe. Mas ele, na verdade, tem 22 e é professor dessas crianças. Ele nunca cresceu por causa de uma doença, mas isso não impediu ele de seguir o seu sonho de virar professor. Essa menina viralizou muito na internet por parecer muito uma criança, mas compartilhando as fotos dos seus aniversários, dá pra ver que o rosto dela simplesmente nunca mudou. Esse é o homem que parece mais jovem sendo mais velho. O nome dele é Chuando. E eu quero que você comente quantos anos você acha que ele tem. 25, 26, 30? Ele tem 59! Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Esse professor
professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil.